Oi, gente. Olha só, vou voltar com calc, tá? Para terminar de explicar os exercícios da parte de gramática, da parte de pontuação para vocês, certo? Então, a Bia tá aqui para me ajudar. Dá oi, Bia. Oi. Então, a gente vai pegar lá na página 134, para continuar explicando os exercícios. Exercício 22. Compare as frases, tá? Então, tem 3 frases ali. A guerra começou ou a guerra começou. Então, tem um pensamento que não está terminado, tem uma afirmação, tem uma exclamação e tem uma pergunta, uma interrogação. Aí tem A, B, C e D perguntando sobre essas frases. A. Escreva um parágrafo usando a frase a guerra começou. O que é um parágrafo? Parágrafo é aquela parte do texto que tem uma ideia, e traz um argumento daquela ideia, traz informações sobre um assunto, tá? B. Escreva um parágrafo diferente usando a frase a guerra começou. Aí com ponto de interrogação, com a pergunta. E C. Escreva outro parágrafo diferente usando a frase a guerra começou, com ponto de exclamação. Então, vocês vão ter que escrever 3 parágrafos, um para cada frase. Explique a diferença que fazem os 3 sinais de pontuação. Então, lá os 3 pontinhos, as reticências. Que sentido que a reticências dá na mesma frase? Que sentido que o ponto de interrogação dá naquela frase? E que sentido que o ponto de exclamação dá na mesma frase, tá? Vocês têm que explicar a diferença entre esses 3. Exercício 23, da página 134. Leia a frase abaixo como está escrita. Então, tem uma frase, vocês têm que fazer a leitura dela como ela está. Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um ponto, nem uma vírgula. É preciso os dois, disse o ponto e vírgula. Agora, releia prestando atenção na pontuação. Então, vou reler a frase com a pontuação correta. Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um ponto, nem uma vírgula. É preciso os dois, disse ponto e vírgula. É diferente porque a gente fez mais pausas, a gente usou uma pontuação diferente na hora da leitura. Comparando essas 2 frases, tem que responder a pergunta A, B e C. A. O que mudou na forma de ler? Na B. Qual a diferença? Qual leitura deixa as ideias mais claras? Então, qual das 2 leituras ficou melhor de compreender? E na C, que sinais de pontuação foram usados para ligar as ideias da frase? Então, quais foram os sinais de pontuação que foram usados na segunda frase para que ela fique mais clara, fique melhor de compreender, tá? Agora, a gente vai para a página 135. E aí, sobre o exercício de 2 pontos, aspas e travessão. Que a Prof fez um videozinho, tá postado aqui no canal, sobre 2 pontos, aspas e travessão. A explicação desses sinais, tá? 2 pontos é um pontinho em cima do outro. Aspas são 2 risquinhos que aparecem no início da frase e depois no final de uma frase, em cima. E travessão é um risquinho que aparece às vezes antes de algumas frases, tá? Vamos lá, então. Página 135, exercício 1. Escreva no seu caderno todos os sinais de pontuação que você conhece, tá? Todos aqueles que nós já estudamos. A. Escreva o sinal e o nome do sinal ao lado. B. Procure nos textos desse livro uma frase onde aparece cada um desses sinais. Se você achar outros sinais que não escreveu, escreva esses também. Então, se achar sinais novos, tá? Aí você também pode colocar no seu caderno algum sinal que possa ter esquecido ou que você não conhecia. Agora, faça uma frase sobre a água usando alguns sinais de pontuação que você já aprendeu nesse livro, ok? 2. Página 135. Observe os diálogos entre os 2 pescadores. Observe o uso das marcas de pontuação, a travessão e as aspas, tá? Então, nos 2 diálogos, nas 2 conversas, nos 2 textos que tem aqui, um marca as falas das pessoas com travessão e o outro marca a fala dos personagens com aspas, tá? Então, lendo esses diálogos, observando eles, vocês vão responder a A, a B, a C e a D. A. Como estão apresentadas as falas no primeiro diálogo? Qual é o sinal de pontuação que é usado? Na B, qual o sinal de pontuação
pontuação é usada no segundo diálogo, que é como são apresentadas as falas. Na C, para que servem as aspas? E na D, que parte da frase fica entre aspas? Presta atenção, toda a frase fica entre aspas ou somente as aspas são usadas só para marcar a fala do personagem, o que o personagem de fato disse, ok? Página 136, exercício 3. Identifique e copie no seu caderno 2 trechos de diálogo nas leituras desse livro. Então, eu vou procurar nesse livro textos que tenham conversas entre personagens, ok? E eu vou identificar, então, onde estão essas conversas, onde está escrita essa conversa entre os personagens. E vou encontrar um que seja só com gravação e um outro que tenha só com aspas, tá? Então, eu posso usar qualquer texto do livro, desde que tenha diálogo. Exercício 4, 136. Reescreva no caderno os diálogos abaixo usando a pontuação adequada. Então, eu tenho a A e a B, dois diálogos, duas frases com diálogo, com conversa entre personagens, só que elas não estão com a pontuação adequada. Então, eu vou ter que usar ali a pontuação que fica mais adequada para o diálogo, tá? Que a Pro já explicou naquele videozinho. Pode ser as aspas ou pode ser o travessão. Exercício 5, 136. Reescreva o texto abaixo na forma de diálogo. Use a pontuação adequada. Então, tem um textinho no quadrinho verde. Eu vou escrever ele no meu caderno. Só que eu vou transformar ele em uma conversa entre os personagens. Então, para isso, eu tenho que usar uma pontuação adequada, ok? Exercício 6. Tente ler esse texto. Então, tem um texto aqui embaixo, no quadrinho. Vocês vão fazer a leitura dele, tá? E aí vocês vão perceber que falta pontuação nesse texto. E aí vocês vão poder responder a A. O que acontece com o texto sem pontuação? A B. Para que serve a pontuação no texto? E a C. Reescreva o texto no caderno usando a pontuação correta. Use maiúsculas depois do ponto. Então, eu vou copiar de novo o textinho na C. E vou reescrever ele no caderno colocando a pontuação correta, tá? Tá passando um carro de som aqui na frente, então vai dar uma pausa no vídeo e aí já volto assim pra acalmar o barulho, tá? Continuando então. Página 137, exercício 7. Copie as frases no caderno e observe a pontuação. Então tem um conjunto de frases ali dentro de um quadrinho verde, tá? A. Indique que tipo de textos é mais comum encontrar cada uma daquelas frases. Acima. Uma notícia, um texto descritivo, um conto, uma história em quadrinhos, um diálogo, um texto instrutivo ou um aviso. Faça como modelo. Aí tem uma tabelinha ali no livro. De um lado está escrito frase, do outro tipo de texto onde é comum. Então, eu vou escrever a frase, embaixo da coluna onde está escrito frase, eu coloco a frase. E do lado, na coluna ao lado, eu escrevo qual é o tipo de texto que é mais comum encontrar aquele tipo de frase. Ok? Depois a B é justifique sua resposta. Diga que outras pistas você usou além da pontuação. Então, quais será que foram as pistas que vocês usaram para descobrir qual é o tipo de texto que aquelas frases são comuns além da pontuação? Será que foi a linguagem? Será que foram as palavras que foram usadas? Aí você vai ter que achar algumas pistas daquelas frases que deem dicas de qual tipo de texto que elas foram retiradas. Certo? Então, até mais, até os próximos exercícios.